Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja amado e adorado a cada momento Jesus no Santíssimo Sacramento. Hoje, quinta-feira, nós recordamos a instituição da Eucaristia, o sacerdócio, o mandamento do amor. Reze hoje pelos sacerdotes, reze por mim, reze pelos bispos, pelo Papa, por nós, ministros da Eucaristia, que fomos escolhidos por Jesus. Escolheu aqueles que Ele quis, diz a palavra, para exercermos este ministério sacerdotal no mundo, para a salvação das almas. E quero hoje com você meditar o Evangelho de São João no capítulo 8, do versículo 51 a 59, uma continuidade do discurso de Jesus com os judeus da época. O Evangelho de hoje nos apresenta um momento intenso do ministério de Jesus, um confronto direto com os líderes judeus sobre a sua identidade. Jesus afirma com autoridade: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Está no versículo 51. Uma promessa grandiosa que nos enche de esperança, mas também provocou uma reação de escândalo nos ouvintes. Os judeus questionam como alguém pode prometer escapar da morte. Até mesmo Abraão, pai da fé, morreu. Quem Jesus pensa que é? E aí que Jesus se revela de forma ainda mais clara. Antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo 58. Essa expressão eu sou remete diretamente ao nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente, que consta lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Jesus não está apenas dizendo que é mais antigo que Abraão. Ele está afirmando sua divindade. Ele é o Deus eterno, que existe antes do tempo. Ele é o Filho, uma só natureza com o Pai. Diante dessa revelação, os corações fechados preferem pegar pedras para matar Jesus, ao invés de se abrirem à luz da verdade. Mas para nós que cremos, essas palavras são fonte de vida. Guardar a palavra de Jesus é mais do que obedecer. É viver unidos a Ele, que venceu a morte. Não significa que não enfrentaremos a morte física, mas que ela não terá a última palavra. Em Cristo, a morte se torna passagem para a vida plena. E aqui a morte que Jesus menciona em seus ensinamentos pode ser entendida de várias maneiras, dependendo do contexto. Em muitos dos seus ensinamentos ele fala sobre a morte não apenas como a cessação da vida física, mas também como uma separação espiritual de Deus. A morte física refere-se ao fim da vida terrena. Jesus reconhece que todos os seres humanos enfrentarão a morte física, mas promete a vida eterna para aqueles que creem nele. Quem crê terá a vida eterna. Quem não crê será condenado. Ontem Jesus falava aos judeus que, se não acreditasse nele, estaria permanecendo na morte, no pecado. Isto Jesus está se referindo à morte espiritual. Esta é a separação do ser humano de Deus devido ao pecado. A morte espiritual é vista como uma condição de alienação e distanciamento de Deus, enquanto a salvação através de Jesus é oferecida como um meio para a reconciliação. Jesus também fala sobre a morte em termos de transformação. Ele promete que após a morte física, aqueles que creem nele terão a oportunidade de ressuscitar para uma nova vida. Desse modo, a morte que Jesus menciona é complexa e abrange tanto a dimensão física quanto a espiritual, sempre com a ênfase na esperança da vida eterna para os que têm fé, de tal maneira que quem não tem fé não agrada a Deus. Para os santos, a morte não é o fim,
mas sim uma passagem para a vida eterna com Deus. Essa crença é baseada em promessas bíblicas que afirmam que aqueles que creem em Jesus terão a vida eterna. A morte é considerada, por outro lado, uma recompensa para os santos, um momento em que eles são recebidos na presença de Deus e desfrutam da glória celestial. Isso é frequentemente associado à ideia de que eles experimentarão paz, alegria e comunhão perfeita com o Senhor. E ainda assim, na tradição católica, acreditamos que os santos podem interceder junto a Deus em favor dos vivos. Por isso, muitos fiéis pedem a intercessão dos santos após sua morte. E para que não estejamos em pecado, é preciso permanecer com Jesus, guardar a sua palavra, como ele fala hoje neste evangelho que você vai ler, ou certamente já tem dado uma lida, uma passeada pela meditação da palavra. Guardar a palavra de Jesus refere-se a seguir, praticar os ensinamentos e mandamentos que ele compartilhou durante seu ministério. E isso envolve várias dimensões, como por exemplo a obediência aos ensinamentos. Olha Nossa Senhora lá em Caná da Galileia, que nos ensina quando ela diz: fazei o que ele vos disser. Certa vez Jesus estava no local e também tinha dito: felizes são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Portanto, obediência significa viver de acordo com os princípios e valores que Jesus ensinou, como amor, compaixão, perdão, humildade, justiça. De outro modo, guardar a palavra de Jesus também implica em memorizar e refletir sobre as Escrituras, permitindo que esses ensinamentos moldem o caráter e as ações de uma pessoa. Como tem sido a sua leitura bíblica? Você tem lido a Bíblia, a palavra de Deus? Tem guardado na memória, no teu coração? Porque diz a palavra que Nossa Senhora guardava todas essas coisas em seu coração. É preciso também que a gente possa, como nos ensina Jesus, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, aprender com Ele, aprender com Nossa Senhora, a guardar suas palavras que são de vida eterna e praticar na vida diária, que não se trata apenas de conhecimento teórico, mas de aplicar esses ensinamentos em situações cotidianas, buscando agir com integridade e bondade. Uma vez uma pessoa me perguntou: padre, o que eu devo fazer? Existem pessoas me perseguindo, falando mal de mim. Bom, olha o que diz as Sagradas Escrituras: rezai por aqueles que vos perseguem. Então, quando você lembrar dessa passagem, se alguém está te perseguindo, você vai fazer o que pede Jesus: rezar por ela, pedir por sua conversão, não agir com violência, não falar mal dessa pessoa, mas rezar por ela. Pedir a Deus a bênção, que Deus possa abençoar esta pessoa, por mais errado que ela possa ter feito contra você. Então, é preciso guardar a palavra de Jesus. Esta é uma expressão de lealdade e compromisso com a fé cristã, reconhecendo a autoridade de Jesus como Filho de Deus. E isso também inclui uma busca contínua por um relacionamento mais profundo com Deus através da oração, meditação e participação na comunidade de fé, na igreja, na sua paróquia, onde você frequenta. Isso é importante. E quando se guarda a palavra de Jesus, isso se reflete na vida de uma pessoa como um testemunho para os outros, mostrando como os ensinamentos de Cristo impactam positivamente a vida. De igual forma, guardar a palavra de Jesus é um compromisso de viver uma vida que reflete seus ensinamentos, buscando honrá-los em todas as áreas da vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, guardemos a palavra de Jesus com fé e amor. Mesmo em meio às dúvidas e dificuldades, lembremos, Ele é o Eu Sou, o Deus vivo que caminha conosco. E quem está com Ele
jamais verá a morte eterna. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou deste nosso momento, não esquece de se inscrever em nosso canal e enviar para os teus contatos para que possamos evangelizar cada vez mais pessoas, levando a boa notícia, uma mensagem de fé e de oração. Grande abraço deste amigo que vos fala e até outra oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria!